eu vou mostrar para você a importância de se estudar hebraico. Acompanhe comigo esse vídeo. Você sabia que Elias não foi alimentado por corvos? Vou te explicar por quê. A palavra que foi traduzido como corvos e aparece em 1 Reis capítulo 17, verso 6, é a palavra orvim. A palavra orvim, ela pode significar corvos, mas ela também pode significar árabes. E aonde eu encontro essa palavra traduzida como árabes? Em 2 Crônicas 17, 11. Então, lá em 1 Reis foi traduzido como corvos e lá em 2 Crônicas foi traduzido como árabes. Vamos explicar aqui o que aconteceu. Ele vai confundir as duas palavras, tanto a palavra corvo em hebraico, orvim, e ele ainda translitera o texto de forma errada, ele coloca orvim, né? E é orvim, eu vou explicar isso por quê, e com a palavra aravim, que é árabe. Ele confunde essas duas palavras e vai dizer que a expressão corvos, né, corvo, orav, ela pode ser traduzida como árabe. Por que ele confunde? Porque o hebraico ele é formado por raízes verbais triconsonantal, ou seja, geralmente o verbo é composto por 3 consoantes, ou seja, isso é uma regra, mas existe algumas pouquíssimas exceções. E a raiz consonantal, a raiz verbal da expressão que forma a palavra árabe e corvo, elas são a mesma, elas são formadas pelas letras Ain, Resh e Vet. Você tem essas 3 consoantes que formam a raiz verbal, o chamado shoresh. O que muda, o que vai de fato fazer a diferenciação e fazer com que entendamos que aquela expressão ali, ela deve ou não deve ser lida, né, como se fosse corvo ou árabe, são as nekudot, são os pontos vocálicos ou os chamados pontos de vocalização dentro de uma palavra. Eu vou mostrar para você aqui. Então, vejam bem, vamos primeiro nos atentar para a questão das nekudot, como que elas aparecem dentro do texto, para que a gente possa compreender melhor. Vamos lá. Aqui é a expressão, são as duas expressões que aparecem nos respectivos textos apresentados por ele. Lá em 1 Reis 17, 16, a expressão que vai aparecer para corvos, ela está no plural, é vechar orvim, né? Então você tem ali a primeira palavra em amarelo, aqui você tem um verbo conjuntivo, em vermelho você tem a letra re, que serve como um artigo, e na letra verde, observem que tem um pontinho em cima da letra verde, que é a letra Ain. Esse pontinho é uma vogal e é a vogal Rolen, que é a vogal longa. Logo, essa vogal longa faz com que os dois pontinhos na letra seguinte, que é os dois pontinhos abaixo, que é um Sheva, né, seja um Sheva audível, não um Sheva divisor de sílaba, um divisor silábico. Então, a pronúncia aí é Verha Orvim, né? Então, essa é a expressão que aparece lá no texto de 1 Crônicas 17, 6. Ela é lida e vocalizada dessa forma e traduzida de que forma? Como corvos. Já em 1 Crônicas, no texto citado de Crônicas por ele, no capítulo 17, verso 11, nós temos a expressão Ha'ar Vim, que é árabes. Essa é a forma como aparece dentro do texto hebraico. Essas expressões, elas na sua forma singular é como? Então você tem ali a primeira expressão orev. Então observe que a expressão orev, ela tem um rolen em cima do ain. A letra ain é a letra que está marcada em amarelo. Então esse pontinho em cima do ain é a vogal rolen, a nekudot rolen, uma vogal longa. Como que se pronuncia? Orev. Eu coloquei ali Oreb, porque a letra vet, ela pode ter um dagesh ou não, mas a pronúncia é Orev, que é corvo. Já a segunda expressão, árabe, ela tem um ratef patá. Ou seja, observem que entre as duas palavras, elas contêm o mesmo shoresh, a mesma raiz triconsonantal. Observem, porém o que muda? A vocalização dessas expressões. Então, na palavra harav, árabe, você tem um ratef patá. Já na palavra orav, corvo, você tem um rolen. Então, aqui a fala, né, do rapaz demonstra, primeiro, isso é muito triste isso aqui, um desconhecimento básico da língua hebraica. É uma pessoa que geralmente é chamado de rabino na internet. Isso é algo que prejudica muito o segmento judaico-messiânico. Percebe-se que ele não entende o hebraico. Ele não conhece o hebraico. Ele pode até saber um pouquinho de hebraico ali cantado na sinagoga, que é algo muito fácil de se aprender, mas ele não conhece os elementos
mais básicos da língua hebraica. Isso é triste porque é uma pessoa que é chamado de rabino na internet e aceita o título de rabino. Uma coisa é você ser chamado de rabino, um título ser atribuído a você e você não aceitar. É igual eu recebi um comentário aqui no meu canal e a pessoa falou assim: ah, você se apresenta como rabino. Eu nunca me apresentei como rabino, não sou como rabino e não sou rabino. Estou longe disso. Né? Então o que acontece? Aceita o título de rabino. Um rabino não entender o aspecto mais básico da língua hebraica, então esse é o nível que o movimento judaico-messiânico hoje está a nível de Brasil. Né? Por quê? Porque estamos falando de uma pessoa que tem uma certa influência no meio judaico hoje. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Pronúncia ali não tem nada a ver, a raiz é a mesma, você está confundindo a raiz verbal, pelo fato de uma expressão ter a mesma raiz verbal, essa expressão ela compartilhar do mesmo significado. Nem sempre isso acontece, não é dessa forma. Segundo ponto, ele ignorou documentos antigos que traduzem e compreendem a expressão orvim como corvo. Por exemplo, primeiro desses documentos, a própria Septuaginta. A Septuaginta vai transliterar ou traduzir essa expressão como corax, que é justamente corvo. Ou seja, um documento que a Septuaginta é um documento que foi traduzido por judeus quando ainda nem havia debates, né, entre judaísmo e cristianismo, e a expressão que eles colocaram lá foi exatamente essa, corax, que é corvo. Segundo, o Targum Yonatan vai traduzir também a expressão orvim como corvo. Então você tem praticamente testemunhos antigos de que os judeus entendiam essa expressão como corvo. Os comentários talmúdicos acerca dessa expressão, acerca dessa passagem, eles vão inclusive cogitar a possibilidade desses corvos estarem roubando, né, os pães e as carnes do açougue e da mesa de Acabe. Né? Aí os comentaristas judeus vão entender que isso pode ser uma forma de deboche ou ironia, né, em relação à idolatria que estava tão latente naquela época ali. O fato é que a expressão ela comunga, ela compartilha sim uma mesma raiz, compartilha, mas ela não tem o mesmo significado porque a pronúncia é diferente. E o fato de você não conseguir identificar isso demonstra que você não está lendo a cartilha. Né? Não está lendo a cartilha para entender questões básicas acerca do hebraico bíblico. Então é isso, pessoal. Shalom, shalom. Sem mais comentários.